A gente sabe que é muito difícil encontrar material de qualidade para a prova do concurso da Petrobras aqui na internet. E é por isso que a gente está disponibilizando algumas aulas gratuitas do nosso preparatório para você estudar. Mas caso você queira que outras aulas gratuitas assim sejam postadas também, a gente vai precisar que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai entender que as pessoas estão se interessando por materiais de estudos mais densos e completos, como esse que você vai ver. E para ser avisado quando outros vídeos assim forem postados, clica no sininho também para você ser notificado. E depois dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo que tem um link para você baixar materiais que vão te ajudar muito nos estudos. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Bom, continuando o nosso curso de sistemas de controle, hoje falaremos sobre controlabilidade e observabilidade, além também de verificar as relações entre equações diferenciais, funções de transferência e equações em modelo de espaço de estados. Começando com controlabilidade, um sistema ele é dito controlável se a partir de um instante t0 qualquer, eu consigo levar o sistema do estado que ele se encontra a um outro estado no intervalo de tempo finito. Isso pode ser visto como a capacidade do sistema de seguir uma referência. Em todo instante de tempo qualquer, eu quero ser capaz de tirar ele daqui e levar ele para um outro estado desejado, sempre mantendo uma trajetória do meu interesse. Bom, a controlabilidade ela pode ser descrita de forma matemática, e para isso nós vamos considerar inicialmente o sistema somente dos estados, ou seja, x ponto é igual a x mais bu. Então, x é o vetor de estados, U é o sinal de controle, A é a matriz da dinâmica e B é a matriz de entradas. Então, supondo que o estado final, o estado para onde eu quero levar o sistema, seja a origem e o instante inicial seja t igual a zero, a gente pode obter a resposta desse sistema sendo escrita na forma do exponencial de at1, x de zero, mais a integral de 0 a t1 da exponencial de at1 menos tal, bu de tal, d tal. Só que se no instante t1 eu já estou na origem, significa que eu posso isolar a exponencial de atx de zero, passando todo o conteúdo dessa integral, e a integral em si, para o lado direito, subtraindo. Depois disso, eu ainda posso dividir dos dois lados pela exponencial de at, e aí eu vou ter isolado simplesmente x de zero. Fazendo esses passos, o que nós vamos ter? Que x de zero é a integral de 0 a t1 negativo, da exponencial de menos a tal, bu de tal, d tal. É possível demonstrar que a exponencial ela pode ser escrita como um somatório de vários coeficientes que multiplicam um polinômio de grau n menos 1 na matriz A, onde n é a dimensão da matriz A, né? Então, ou seja, se eu quero calcular a exponencial de uma matriz de grau 5, eu posso descrever ela como, na verdade, coeficientes que multiplicam um polinômio nessa matriz de grau 4. E é suficiente para poder representar a exponencial. Utilizando essa relação e substituindo no lugar da exponencial, nós ficamos com o negativo do somatório de k igual a 0 até n menos 1, de a k a b, integral de 0 até 1, de alfa k, de tal, u de tal, d tal. Se nós chamarmos todos esse lado direito aqui de um parâmetro beta, nós vamos obter que x de 0 é, portanto, negativo do somatório de k igual a 0 até n menos 1 de ak b vezes um beta de k. Isso daqui pode ser escrito na forma matricial como o produto entre dois vetores. Todo o somatório pode ser escrito como o produto de dois vetores. E para satisfazer essa combinação linear para todo instante de tempo, é necessário que todas as linhas ou colunas dessa matriz sejam linearmente independentes. Para que isso seja verdade, é necessário que o posto dessa matriz seja completo. Então, vamos observar aqui um exemplo. Supondo um sistema na forma AX mais BU novamente, esse sistema aqui ele vai ser de estado controlável só se essa matriz, a matriz de controlabilidade, ela for de posto completo. Então, vamos montar a matriz de controlabilidade para esse sistema aqui. Como ele é de grau 2, só vai ter dois termos, sendo o primeiro o próprio vetor B, que está aqui, e o segundo
a segunda coluna, ela é dada pelo produto entre a matriz A e a B. Então aqui nós vamos ter o 1 mais 0, que dá 1. E no termo de baixo nós vamos ter 0 menos 0, que é 0. Notem que essa matriz tem uma linha de zeros, o que quer dizer que o vetor da linha de zeros é LD, né? Todo vetor nulo ele é linearmente dependente. E, portanto, essa matriz ela só tem posto 1. O que quer dizer que só um dos estados dela é controlável. Portanto, não é de controlabilidade completa de estados. Vamos olhar a controlabilidade do ponto de vista da saída do sistema. Para isso, agora, a gente utiliza o sistema completo, né? X ponto igual a x mais bu, e y igual a cx mais du. E de forma semelhante ao que foi descrito para a controlabilidade de estados, né? É possível deduzir que a matriz de controlabilidade de saída vai ser C, CAB, C ao quadrado B, C ao cubo B e assim por diante até o grau n-1 da matriz, lembrando que n é o grau da matriz A do sistema. Então, se aqui novamente você tem uma matriz de grau 10, você vai escrever essa expressão até a chegar no grau 9. E aí o último termo você utiliza a matriz de transmissão direta. Bom, mais um conceito a ser adicionado é a estabilizabilidade. Todo sistema que possui controlabilidade completa de estados ele é estabilizável. Mas nem todo sistema estabilizável ele possui controlabilidade completa de estados. Então vamos observar esse exemplo aqui. Nós temos a matriz A diagonal, o que quer dizer que os autovalores já são os elementos da diagonal. Então nós temos um autovalor em 1 e outro autovalor em menos 1. A matriz de controlabilidade desse sistema é exatamente igual ao anterior. O que quer dizer que a gente só consegue controlar um dos estados desse sistema. Mas observem que o estado x1, que está associado ao autovalor 1, que é o autovalor instável, ele possui influência da entrada. E o estado x2, que está associado ao autovalor menos 1, que é o autovalor estável, ele não possui influência da entrada. O que quer dizer que o que já é estável, eu não consigo atuar nele, mas ele já é estável, tudo bem. Agora, o que é instável, eu consigo atuar nele e alterar a trajetória dele de forma a estabilizá-lo também. Quer dizer que eu consigo estabilizar esse sistema mesmo que eu não consiga controlar diretamente todos os estados dele. Bom, o conceito dual da controlabilidade é a observabilidade, né? E o sistema ele é dito observável num instante de tempo qualquer se com o sistema neste estado, né, no estado deste instante de tempo, é possível determinar o estado sem medi-lo, apenas a partir da observação da saída durante um intervalo de tempo finito. Então, considera o sistema autônomo, dado por x ponto igual a x e y igual a cx. Vamos considerar apenas o sistema autônomo por causa do seguinte. Para um sistema do tipo x ponto igual a x mais bu e y igual a cx mais du, as respostas seriam essas aqui. Contudo, essa integral do lado direito só contém elementos que seriam conhecidos no sistema que já foi implementado, né? Você conhece a matriz A, você conhece a matriz B e você conhece a entrada que você está aplicando. De forma semelhante, você conhece a matriz C, conhece a matriz A, B e AD e a entrada que você está aplicando. Então, o lado direito dessa expressão é todo conhecido. O que quer dizer que você pode subtrair os valores dessas integrais dos valores que são observados na saída, quando você estiver medindo a saída do seu sistema. Portanto, observar apenas o sistema dado por x ponto igual a x e y igual a cx já fornece condições necessárias e suficientes para garantir a observabilidade da saída do sistema, visto que essas quantidades aqui são conhecidas e hoje você pode subtrair do que é observado. Baseado nisso, e sabendo, né, que a resposta de um sistema do tipo x ponto igual a x é a exponencial de at vezes x de zero, e substituindo esse x
na expressão da saída, nós vamos ter que y de t é igual a c vezes x, que é a exponencial de at vezes x de zero. Novamente, nos aproveitando do conceito de que a exponencial de at ela pode ser escrita como uma combinação de coeficientes que multiplicam um polinômio de grau n-1 da matriz A, a gente pode reescrever a saída y de t no formato de um somatório de kn igual a zero até n-1 de alfa k c a k x de zero. Expandindo esse somatório aqui, nós vamos obter uma expressão com este formato, em que no formato matricial, né, se a gente for escrever no formato matricial, nós vamos obter então uma matriz de observabilidade nesse formato. C que multiplica A, C que multiplica A ao quadrado, até C que multiplica n-1. Essa matriz ela não é quadrada, tá? E por isso que é requerido que o posto dessa matriz ela seja pelo menos n, para que o sistema seja de observabilidade completa. Ah, por que n? Porque n é a dimensão da matriz A. E se a dimensão da matriz A é de tamanho n, significa que ela tem n estados para serem observados. Ora, se o seu objetivo é observar todos eles e a observabilidade seja completa, então o posto dessa matriz tem que ser pelo menos n para que tenha n equações linearmente dependentes, o que vai fornecer uma solução única para o problema. Então é por isso que tem que ser pelo menos n. Lembrando que m é a quantidade de entradas do sistema. Ele está relacionado com a dimensão da matriz B. Bom, de forma análoga, você pode fazer o conjugado transposto dessa matriz, caso você prefira trabalhar como se fosse um vetor linha. E aí você vai ter C conjugado, A conjugado transposto, C conjugado transposto. Notem que a ordem da matriz também inverte. E assim por diante. E, da mesma forma, você ainda vai requerer que o posto dessa matriz seja n, que é a dimensão da matriz A, que também coincide com a ordem da equação diferencial do sistema modelado, também coincide com a ordem do polinômio característico da função de transferência. Bom, aproveitando o gancho, a gente já vai entrar na relação entre funções de transferência e equações no espaço de estados, né? E para isso nós vamos considerar um sistema na forma completa, x ponto é igual a x mais bu e y é igual a cx mais du. Fazendo a transformada de Laplace desse sistema, partindo primeiro da primeira equação, aqui a gente tem uma derivada de primeira ordem, portanto, S, que multiplica x de S, menos a condição inicial, que é referente à primeira ordem. Tem que ser igual a x de S mais bu de S, e a transformada de Laplace da equação de saída. Y de S é igual a cx de S mais du de S. Mas, em aulas anteriores, foi dito que a função de transferência é definida como a transformada de Laplace da saída dividido pela transformada de Laplace da entrada, contudo, quando todas as condições iniciais do sistema são nulas. Portanto, a gente elimina esse x de zero daqui da equação e a gente pode passar o ax de s para o outro lado da equação e ele vai vir subtraindo. Colocando em evidência, a gente vai ter si menos ax de s igual a bu de s. Notem que a ordem aqui é importante, pessoal. O produto de matrizes não é comutativo. Então, o x de s está multiplicando pela direita, ele vai permanecer multiplicando pela direita. Agora, a gente tem a equação nesse formato. E eu posso pré-multiplicar ambos os lados da primeira equação pela inversa de si menos a. E aí eu vou ter isolado x de s. Fazendo isso, x de s, então, é si menos a menos 1. Que de aulas anteriores a gente viu que é a matriz de transição de estados, vezes b, u de s. Substituindo x de s na equação de saída, o que nós vamos ter? Era y de s é igual a cx de s mais bu de s. Substituindo então c, x de s, que vai ficar a matriz de transição de estados, vezes bu de s, agora mais du de s. Aqui a gente observa que a gente pode colocar a entrada de controle em evidência. Fazendo isso, nós obtemos essa expressão. E, como a gente tem que a relação entre saída e entrada é a função de transferência, portanto, a função de transferência h ela pode ser escrita como c vezes a matriz de transição de estados, p mais d. Notem que a matriz de transição de estados ela é 1 sobre o determinante, né, de si menos a, que multiplica
a cofatorada de SI menos A transposta. O fato de aparecer 1 sobre o determinante de SI menos A nos indica que os autovalores da matriz A são os polos da função de transferência do sistema. Observem que SI menos A igual a zero é exatamente a expressão utilizada para calcular os autovalores da matriz A. E notem ainda que os coeficientes do denominador da função de transferência são os coeficientes da equação diferencial. Portanto, os autovalores da matriz A são iguais às raízes do polinômio característico da equação diferencial e também são iguais aos polos da função de transferência de malha fechada. Com isso, a gente tem 3 caminhos diferentes para poder estar encontrando as raízes dominantes do sistema. Vamos fazer agora um exercício para fixar esses conceitos. Encontro vocês na tela já já. Bom, considere o sistema dado por x ponto é igual a matriz A vezes o x, mais a matriz B vezes a entrada U, faltou colocar o U aqui, e y é igual a matriz C vezes a x. Avalie a controlabilidade e a observabilidade desse sistema. Obtenha a função de transferência do sistema e determine o erro em regime permanente parentada integral para o sistema em malha fechada com realimentação unitária. Bom, a parte de controlabilidade e observabilidade está se tratando de malha aberta, mas observando aqui a estrutura que se encontra o modelo em espaço de estados, nós já temos aqui que o sistema se encontra na forma canônica controlável, né? Então aqui a gente já tem alguns coeficientes da função de transferência. E se o sistema foi descrito na forma canônica controlável, então significa que ele é de estado completamente controlável. E a gente pode demonstrar isso aqui da seguinte forma. Vamos escrever a matriz de controlabilidade. Como o sistema é de ordem 2, então ela vai ser B e AB. Isso é o quê? O B é 0 e 1. E A vezes B, vamos ver. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E o segundo, menos 3 vezes 0 a 0, menos 4 vezes 1 a menos 4. Notem que essa matriz aqui é LI. Nenhuma linha ou coluna é múltipla uma da outra. Então, essa matriz aqui ela tem posto completo. Posto completo. Portanto, o sistema ele é dito controlável. Analisando agora a observabilidade, nós vamos ter C e CA. A matriz C é 10 e 0. Agora vamos ver C vezes A. 10 vezes 0, 0. 0 vezes menos 3, 0. 10 vezes 1, 10. 0 vezes menos 4, 0. Portanto, 10. Que também é uma matriz de posto completo. Portanto, o sistema também é observável. O próximo passo ele pede para obter a função de transferência do sistema e determinar o erro em regime permanente. Vamos obter primeiro a função de transferência. Como o sistema se encontra na forma canônica controlável, então a matriz C ela representa para a gente os coeficientes do numerador. Ou seja, é 10 mais 0S dividido por... Aqui agora nós temos os coeficientes do denominador. S ao quadrado, porque é de segunda ordem, mais 4S, mais 3. Ou seja, H de S é igual a 10 dividido por S ao quadrado, mais 4S, mais 3. Obter a função de transferência do sistema também é uma forma de verificar se ele é de estado completamente controlável e se ele é observável, porque sistemas que não são de estado completamente controlável ou observáveis, o que acontece? Ocorrem cancelamentos de polos e zeros. Então, se em algum momento você escrever uma equação
uma função de transferência e houver cancelamentos de polos, por exemplo, se obteve 10 menos s dividido por 10 menos s, que multiplica s mais 3. Essa função de transferência aqui, ela é na verdade equivalente a 1 dividido por s mais 3. E esse cancelamento aqui indica que algum dos estados do sistema não serão controláveis ou não serão observáveis, dependendo da forma como estiver estruturado o seu modelo. Bom, então era uma outra forma de resolver. Agora que a gente já tem a função de transferência, vamos verificar o erro em regime permanente. De novo, a gente pode estar desenhando aqui o diagrama de blocos do sistema. Aqui estaria a saída, uma realimentação unitária, mais menos. Aqui estaria o sinal de erro. Então, o meu erro, ele é entrada menos saída. Só que y também é o erro vezes h. Então, o meu erro é igual a entrada menos o erro vezes a função de transferência. O que quer dizer que eu posso colocar o erro em evidência do lado direito da equação e isolar ele. Então, eu vou ter que o erro que multiplica 1 mais h vai ser igual a r, e portanto o erro é r que multiplica 1 dividido por 1 mais h de s. Lembrando do teorema do valor final, o erro em regime estacionário vai ser igual ao limite, quando s tende a zero, de s e de s. Ora, então, o erro em regime estacionário vai ser a entrada, que ele diz que é uma entrada integral. Na verdade, é o limite, quando s tende a zero, de s, que multiplica a entrada, vezes 1 dividido por 1 mais h de s. Esse termo vai simplificar, portanto, o erro em regime estacionário é 1 dividido por 1 mais AH de zero. Fazendo S tender a zero nessa expressão aqui, vai dar 10 sobre 3. Portanto, é 1 dividido por 1 mais 10 sobre 3. Multiplicando o numerador e o denominador por 3, vai dar 1 sobre 13, que é aproximadamente 0,2307. Com algum preparo, eu trouxe aqui embaixo uma figura que representa a resposta integral para aquele sistema ali, e a gente observa que em regime permanente ele atingiu 0,769, que é exatamente o complemento do erro aqui, ou seja, o que faltava para poder chegar na unidade. Quer dizer que os nossos cálculos estão todos coerentes. É isso, pessoal. Até a próxima aula. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E pode comentar aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder a sua dúvida. É isso então, galera. Valeu e até mais.